O título da nossa mensagem de hoje é bem apropriado para os dias em que vivemos. Porém, esse tema a cada dia se torna mais presente nas nossas vidas, na minha, na sua vida e no cotidiano. Porque cada dia mais as tragédias chegam para a humanidade, cada dia mais algo ruim acontece na humanidade. Quando não é uma coisa, é outra. Então, Deus tem a resposta para tudo. Então, quando a tragédia chegar, o que você vai fazer? O que você vai fazer quando a tragédia chegar? Porque eu tenho algumas perguntas para fazer para você, que você pode estar aí do outro lado me ouvindo e respondendo para você mesmo. Porque eu quero te perguntar o seguinte: que controle temos da vida? Sejamos sinceros. Vamos ser sinceros. Não temos controle algum da vida. Nossa vida é um sopro. Quem pode se livrar de um assalto quando já está na mão dos assaltantes? Ou quem pode se livrar da doença quando esta já está no corpo? Quem pode? Quem pode se livrar da morte? Ou quem pode livrar um ente querido da morte quando essa já o levou? Qual é o controle que temos da vida? Controle nenhum, queridos. Não temos controle nenhum. Somos fracos, frágeis e incapacitados. Você já parou para pensar nisso? Agora, sem dúvida alguma, gostaríamos de ter mais poder, né? Gostaríamos de ter mais poder, mas não temos sobre a vida. As minhas e as suas tragédias são consequências de um mundo caído, irmão. Um mundo sem Deus. Um mundo que escolhe os seus próprios caminhos. Não deixa Deus escolher os seus caminhos. Então escolhe os seus próprios caminhos. E dá nisso. É isso que dá. A gente não pode decidir o nosso próprio caminho. Agora, quando Deus escolhe os nossos caminhos a seguir, a trilhar, aí as coisas fluem. Porque tem gente que decide viver a seu bel prazer. E por vezes nem sabe a desgraça que está criando. Vivemos num mundo caído, no pecado, e nada pode mudar isso. Não pode mudar pessoas. Você não pode. Quem pode mudar pessoas é Deus. Ou circunstância. Aí sim que é complicado. Mas Deus pode mudar tudo por dentro de cada um de nós, se nós nos abrirmos para Ele. Sem Deus, irmão, é muito difícil. E olha, preste atenção, porque viver sem Deus, essa na verdade é a mais horrível de todas as tragédias da vida. As tragédias virão, e ninguém poderá se livrar delas. Ninguém poderá se livrar delas. Mas tem pessoas que não têm sabedoria de Deus e nem pede. Mas, você pode dizer: meu irmão, mas é difícil quando a tragédia vem e se controlar diante de algo tão ruim. Mas, irmãos, tem pessoas que vem a tragédia e ela cria mais uma outra tragédia. Por quê? Tem gente, quando a tragédia chega, começam a beber. Não é por mais um gole, mais uma festa, mais uma noitada,
ou qualquer uma outra coisa que alguém possa fazer, que vai acabar com a tragédia, meu irmão. Não, não vai. Precisamos encarar que a vida é dura, muito dura. E não temos controle de nada. Precisamos ser humildes o suficiente para reconhecermos nossa limitação e irmos até Deus e dizer com uma voz de criança, voz mansa, tranquila: ajuda-me, Senhor, porque eu preciso de ajuda. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar. Não se pode evitar as tragédias. Você pode ter certeza disso. Mas precisamos crer. Crer que Deus cuidadosamente nos envia o socorro. Ele envia pessoas, envia amigos, uma carta, um e-mail, uma mensagem, um gesto para nos dar consolo, ânimo, força e paz, irmãos. Olha, ontem eu acordei abatido, preocupado com as coisas. Mas quando eu liguei meu celular, eu recebi uma mensagem de um irmão que falou profundamente ao meu coração. Falou profundamente ao meu coração e Deus falou comigo. E eu melhorei o meu dia. Eu passei a ter um outro dia depois daquela mensagem. Porque eu senti claramente Deus falando ao meu coração naquela manhã. A gente só precisa dar lugar a Deus. A gente só precisa abrir o nosso coração e dizer: Senhor, faz morada. Não me deixa, Senhor, nem por um instante. Não me deixa cair em tentação, como o próprio Deus ensina na oração, mas livra-me de todo mal. Querido, quando a tragédia chegar, é inútil se amargurar. É inútil se calar. É inútil ofender aqueles que nos amam e querem nos ajudar. É inútil bancar o forte quando a fraqueza chegar. Você não é super-homem ou super-mulher. É inútil centrar em si e tentar respostas perguntando: por quê? Tudo isso é inútil. É inútil. Jesus foi exposto à maior tragédia da maldade e crueldade da humanidade. E quando sofria, caminhando para a cruz, ele resolveu não controlar nada. Mas aí eu te pergunto, ele não poderia controlar tudo? Ele não era Deus? Ele não poderia ter o controle de todas as coisas naquele momento? Claro que podia. Claro que podia. Ele poderia controlar tudo. Mas escute, suas profundas palavras, antes ensinadas nos caminhos, nas vilas, nas praias e no templo, agora é silenciada. Ele não diz nada, nada. Ele mantém-se calado. Mas por quê? Por quê? Ele não tinha poder para mudar tudo ali naquele momento? Tinha. Ele tinha. Ele tinha. Mas ele não fez. Ele não fez, irmãos. Ele simplesmente decidiu não fazer nada e obedecer ao Pai. E viver o mais profundo de sua vontade. Olha, o salmista diz no Salmo 131, versículo 2, o seguinte: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe.
a minha alma é como esta criança. Olha que comparação o salmista faz. Querido, quando se reage corretamente às tragédias, descansando em Deus, elas se tornam verdadeiras oportunidades para sentir a sua real presença na vida. Mas aí você pode dizer, meu irmão, tudo bem, é uma oportunidade de você crescer, aprender com as coisas, com os erros, com as tragédias. Mas por que isso? Por quê? Se Deus é bom, por que Ele deixa eu passar por isso? Se Deus é bom, por que Ele deixa eu passar por isso? Olha, em Naum, capítulo 1, versículo 7, o profeta afirma: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ao dizer que Deus é bom, a Bíblia afirma que sua natureza e ações são boas. A bondade de Deus não se expressa necessariamente barrando os problemas e lutas. Entenda isso. Mas Ele pode dar as devidas condições para que eu e você possa passar por elas. Sempre apresentando um propósito melhor, mais amplo e um escape no final das dificuldades. É isso que Deus faz. Eu quero te mostrar um exemplo claro da bondade de Deus no meio das dores. Você pode ir no livro de Daniel, lá, através da vida daqueles 4 jovens que foram deportados para a Babilônia: o Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, na Babilônia, eles tiveram seus nomes mudados, passaram por uma lavagem cerebral, foram forçados a aprender a língua, a cultura babilônica e participarem de uma nova dieta alimentícia, com o objetivo de serem preparados para, no futuro, assumirem postos de liderança na Babilônia. Mas entenda que enquanto esses sofriam nessas condições, as convicções espirituais deles não mudavam. Não havia mudado em nada. Eles ficaram lá e não se contaminaram. Ficaram lá na sua posição e não se contaminaram com a vida na Babilônia. E mesmo estando numa situação difícil e desagradável, ao invés de reclamar, ficar resmungando, reclamando e se amargurando, eles confiaram em Deus e na sua bondade. Agora, através disso, a bondade e a misericórdia de Deus se manifestou na vida daqueles homens. Daniel e seus amigos, devido à bondade de Deus, à mão bondosa de Deus, assumiram posições estratégicas na Babilônia e depois no reino Medo-Pérsias, simplesmente porque mantiveram a confiança na plena graciosa bondade de Deus. Quando as coisas estão indo bem em sua vida, é difícil não acreditar que Deus é bom, não é isso? Quando as coisas estão indo a 1000 maravilhas na sua vida, é muito difícil você não acreditar que Deus é bom. Mas se a vida tomar um rumo ruim e algo devastador acontecer, sair do seu controle que você queria controlar, você pode começar a perguntar: como poderia um Deus bom permitir isso? Que é isso que a gente ouve de muitos incrédulos, muitos sem noções das coisas. Como é que poderia um Deus bom permitir tamanha tragédia? O problema, querido, é que
erradamente definimos a bondade de Deus como base da circunstância da vida. A circunstância da vida não define a bondade de Deus. Não define. A palavra dele afirma sobre sua bondade, dizendo que devemos crer que Deus é bom quando tudo está bom ou ruim. A sabedoria de Deus sobre tudo e todos nos inspira a seguir crendo e reafirmando a bondade de Deus. Foi isso que Daniel e seus amigos fizeram. Eles criam que Deus estava no controle do mal. Deus estava controlando tudo. E sua bondade era real, mesmo estando eles distantes de seus pais, amigo e pátria. Daniel e seus amigos decidiram olhar, irmãos, e confiar na bondade de Deus, não para a circunstância. Agora eu te pergunto, isso é fácil? Não, irmão. Eu te respondo daqui. Não é fácil. Você precisa ter fé e crer em Deus, que Deus está no controle de tudo. Deus é bom. E para viver a bondade de Deus na vida, é preciso confiar nele. É preciso ter fé. E fé na plena soberania de Deus. Os que assim fazem, um dia terão a oportunidade de olhar para trás e dizer: ó Deus, Tu és bom e fiel, louvado seja o Teu nome. Creia plenamente na verdade dos Salmos 118, 68. Tu és bom e o que fazes é bom. Tu és bom e o que fazes é bom. Confie. Essa atitude mudará a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado.